Estamos muito felizes porque escolheram estar connosco e acho que foi com certeza a melhor escolha. Como disse há pouco tempo, a Estrela vai começar mais um programa, está aliás a começar mais um programa que promete ser um programa maravilhoso. Vamos ter o prazer de, dentro de poucos momentos, ouvir um pastor. O nosso querido pastor vai-nos trazer um tema tão lindo, o nosso querido pastor Paulo Matos vai-nos trazer um tema tão lindo que acho que serve aqui como encaixa aliás, com uma luva linda e maravilhosa para abordar este tema que nós estamos a viver neste momento, esta situação, aliás, que estamos a viver neste momento, e acredito que pode até aqui aconchegar os nossos corações e nos dar, quem sabe, uma perspectiva diferente de como lidar com esta situação pandémica que vivemos atualmente. E até já agora gostaria de perguntar aqui a algumas pessoas, já vejo aqui que já somos 10 pessoas, já somos algumas, um número, digamos assim, e não queria incomodar-vos, ainda vou começar com aqueles que têm a câmara ligada. Por isso vou começar já aqui com o Afonso. Obrigada que já ligaste o teu microfone. Queria te perguntar, Afonso, como é que está a ser esta situação da pandemia? Como é que estás a lidar? Enquanto cristão, o que é que tu sentes que podes fazer ou como é que podes ajudar outras pessoas a mostrar que isto na realidade não é um castigo e que pode ser ultrapassado? Como é que estás a vivenciar tudo isto, Afonso? Vou só pedir que ligues o micro novamente, por favor. Obrigada. Agora sim. Conseguem ouvir? Sim, perfeitamente. Ok. Boa tarde a todos aí. Eu agradeço muito por mandarem aqui um link para mim entrar. Pela primeira vez consigo participar na vossa atividade. Obrigada a nós. Realmente. Bem, a gente aqui tem estado a trabalhar porque eu estou muito ligado à música e consigo confortar as pessoas dessa pandemia através de louvores, músicas que vou fazendo, e visito algumas casas que também estão vivendo esses momentos tristes, vou lá cantar, levo o meu piano, canto com eles. Boa. E eu transmito algo diferente através do louvor, colocar Jesus como esperança, e brevemente isso tudo passará e teremos uma vida nova com Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Afonso, pela tua partilha. Obrigado. E tu, como é que estás a fazer como é que fazes para levar um bocadinho mais de conforto às pessoas? Também é com a música, como o Afonso, ou tens outra forma de mostrar às pessoas que tudo isto vai passar? Bem, além desse lado da música, eu transmito às pessoas também ajudando algumas pessoas necessitadas, porque tudo aqui no Clama, onde estamos a viver, há muita gente a passar mal, a passar fome, e vem por aqui debaixo do prédio pedir alguma ajuda. Ok. A gente aproveita a dar alguma coisa e transmitir uma esperança a essas pessoas. Que maravilha. E a gente consegue ter essa oportunidade de abrir a Bíblia e damos alguma coisa para eles comerem também. Graças a Deus. Exatamente. Que bom. Dessa maneira que a gente está a participar. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, Afonso, pela tua partilha. Ficamos muito felizes por teres contribuído aqui um bocadinho, teres, aliás, enriquecido aqui, não sabia mesmo, e fico muito feliz por saber que podes ajudar também as pessoas dessa forma tão bonita. Agora, então, vou direcionar a pergunta para o Didi, e muito obrigada, Afonso, pela tua partilha. Agora sim, Didi, queria também perceber, junto de vós, como é que têm feito para, de alguma forma, também levar Deus ao coração das pessoas. Microfone, por favor, Didi. O meu grande mestre. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz em fazer parte desse grupo. Primeiro pelo pastor, que já ansiamos há muito tempo a estar conosco numa outra plataforma, mas hoje, graças a Deus, é possível. Quanto à pergunta, temos estado a viver um momento bastante difícil
vocês, como sabem, a Inglaterra está nos olhos de toda a gente que nós estamos dentro da pandemia, mas a 100%. Há alguns dias atrás nós estávamos a liderar estávamos a liderar todas as expectativas quanto à mortalidade e a infecções e tudo. E as pessoas que entravam em contato conosco era: como é que vocês estão? Como é que vocês estão a viver ali, assim, no meio disso? Como é que é? Quer dizer, a pandemia já faz parte em nós estamos adaptados a isso, temos trabalhado, temos saído, temos ido em contato com outras pessoas. E quanto a nível de igreja, continuamos a trabalhar, não como no passado. Estamos obrigados também a sistema tecnológico que é o Zoom, mas tem novos sistemas que são muito bons para, sobretudo, suportar as pessoas que estão mais infectadas, que por razões alheias foram afetados desta pandemia ou têm famílias que estão a sofrer. E a nível de igreja, estamos mais a ver as pessoas que estão com mais dificuldade de poderem estar conosco. Nós deslocamos, vamos suportá-los. Se precisarem de alguma coisa de comida, nós levamos um suporte. Limitamos por ali, porque não podemos nos juntar, não podemos estar. É pura e simplesmente suporte mesmo, a nível de trocas de impressões, só mesmo pelo telefone, pelo Zoom, nós podemos. Orações, programas de orações. Há pouco tempo, nossa igreja organizou os 10 dias, não é? Que mundialmente todas as igrejas fizeram, mas nós também fizemos, e isso foi muito positivo, porque a base de oração foi a tônica para então suportar aquelas pessoas que necessitam, e todos nós necessitamos estar mais perto de Deus. Graças a Deus. Obrigada, Didi. É tão bonito saber que nesta situação de crise, que tudo podia correr mal, na realidade está tudo a correr bem, e na realidade está a ser uma forma até de nós mostrarmos aos outros que podemos ser pessoas melhores, podemos ser pessoas mais solidárias e podemos aproveitar tudo aquilo que podia ser negativo para, na realidade, transformar em um ato de amor. É bom saber que em Angola e em Inglaterra está tudo a correr muito bem, mas será que aqui também está, Benjamin, aqui em Portugal, será que está a correr tudo bem? Achas que podemos mostrar aos outros, tal como o Afonso e o Didi nos mostraram, achas que é possível aqui também mostrarmos aos outros o nosso grande Pai amoroso? Achas que é possível? Dentro de poucos tempos vamos ouvir um pouco mais sobre este tema tão bonito, que fala sobre aquele que todos nós amamos, mas diz-me, nesta situação pandémica, consideras possível aqui, nesta circunstância toda, mostrar aos outros que o nosso Pai é amoroso, é protetor? Benjamin. Micro, por favor. Obrigada. Pronto, devido ao barulho das crianças, realmente é tenho que deslocar. Pronto, eu acho que a situação aqui em Portugal não difere aquilo que está a se passar em outros países, não é? A nível da Europa, olhando em comparação com Angola, então com a África, que neste preciso momento temos de louvar porque a situação não é tão não é tão alarmante como aqui, mas eu acho que isso não tem vindo a parar aquilo que são as nossas atividades evangélicas. Normalmente, nestes momentos, o que nós temos vindo a fazer é procurar desenvolver os nossos dons, que muitos de nós há muito tempo deixamos, se calhar, de cantar, de pregar, de orar. E com a situação pandémica, isso mais nos força, ok? De exercermos aquela que é a nossa atividade como cristão, certo? E não só para nós, mas também de passar também para aqueles que precisam, por intermédio do uso das tecnologias
de informação e comunicação atualmente. Boa. E tem sido um grande apoio as tecnologias de informação Muito. e comunicação. Por acaso é Muito, verdade. Acho que muito. nunca demos tanto valor como agora. É, correto. Ai, obrigada, Benjamin, pela tua partilha também. E agora, por último, antes que a Estrela me faça uma cara feia, vamos aqui perguntar ao nosso Emerson Brito qual é a sua perspectiva, se concorda com tudo aquilo que nós ouvimos. Eu não sei qual é o país em que o Emerson Brito está, mas acredito que também está a ser possível trazer um pouco deste amor do nosso grande pai. Verdade, Emerson? O microfone, por favor. Boa tarde a todos aí, eu sou o Emerson Brito, está todo mundo me ouvindo? Perfeitamente. Ah, sim. Eu sou do Brasil, eu estou no Brasil, sou de São Paulo, mas atualmente eu estou na Bahia. Uau. E aqui a pandemia ela tem sido bem intensa por conta dessa questão do lockdown, ninguém pode sair, ficou uma loucura a situação aqui. Todos chegou uma época em que todos aqui entraram em total desespero. Houve casos de suicídio aqui por conta do medo da pandemia, e a mídia ainda piora isso, né? Fazendo disso um terrorismo a céu aberto. A gente sabe que a pandemia existe, etc. Não estamos negando isso, mas para nós que somos cristãos, devemos ter a ideia de que, de fato, Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém. Apesar da pandemia, apesar das coisas difíceis, Deus ainda tem se feito presente em nossas vidas. Amém. Nós não temos tido falta de nada, como eu vi o caso de vários irmãos aí, louvando a Deus pela tecnologia, que é o que tem restado para nós agora, né? É verdade. Porque realmente tem sido difícil para nós nos unirmos, porque hoje eu fui na igreja, as igrejas aqui na Bahia já reabriram, lá em São Paulo ainda não. A distância de uma cidade aqui, de um estado para o outro, dá em torno de quase 1.800 quilômetros. E eu tô nessa cidade da Bahia, e aqui eu fiquei muito feliz que eu pude ir na igreja. Eu falei, graças a Deus que já está aberto, finalmente. Eu já estava com saudade e eu não vi a hora, sabe? Claro. Nós realmente temos que louvar a Deus pelo que temos, mas ao mesmo tempo também devemos nos preparar, porque nós sabemos que, apesar de tudo isso, é só uma prévia do que está por vir. Nós sabemos que logo mais nós não teremos todo esse espaço que nós temos hoje. E mais hora ou menos hora, realmente teremos que reunir em pequenos grupos, escondidos e coisas do tipo. Então, é como se tudo isso fosse um estalo de Deus para olharmos e dizermos, olha, não estamos na nossa casa, precisamos nos preparar porque o negócio vai piorar. Mas, ainda com tudo isso, a gente consegue contemplar as belezas de Deus, né? Então, devemos sim agradecer e ver que realmente Deus é um bom Pai. Uau, é verdade. Muito obrigada, Emerson. Foi uma alegria ouvir as suas palavras. E é engraçado, nós somos aqui 10 pessoas, mas em menos de 5 minutos eu consegui falar com 5 países diferentes. Muito bom, uau, graças a Deus. Se isto não é também umas maravilhas de Deus, então não sei. Graças a Deus por isso. Agora, antes de ouvirmos um último hino, um próximo hino, digamos assim, vou só aqui também pedir a opinião do Paulo e queria uma experiência própria. Como é que, eu sei que tu também estás em Inglaterra e sei que a Inglaterra também é um grande foco. Como é que, enquanto pai de família, enquanto provedor do lar, como é que sentes que está a ser feita essa gestão? Sentes que está muito dificultada? Sentes que ainda é possível? Conta-nos um pouco, Paulo, por favor. Olha, Rita, boa tarde primeiro a todos. Boa tarde. É sempre uma grande oportunidade ouvir todos vocês e, como disseste muito bem, estamos representados em vários países aqui, em grande número, Inglaterra, Brasil. Ainda vejo aqui o Benjamin Mateus também, poderá nos falar, talvez, numa próxima oportunidade, ou mais tarde, da zona onde ele está, do Brasil. Temos também aqui, para dizer, a Florinda Serrote, que está nos falar, ou vai nos falar, talvez, de França. Ou seja,
esta pandemia, talvez um aviso de Deus, mas não há melhor que ninguém. O pastor depois talvez poderá dar uma última palavra sobre esta grande peste que nós, como cristãos, temos a certeza que temos vindo a ser avisados, e é bíblico, não é surpresa nenhuma. Mas como estamos metidos neste meio, devo lhe dizer, respondendo à pergunta, que para mim, como pai de 3 crianças, digo assim, não é fácil, é difícil, porque a situação como tem sido gerido não tem sido fácil. Ora estão à escola, ora estão em casa, e depois eu tenho de trabalhar, enfim, só Deus. Definir estas todas frases, só Deus para poder nos cuidar e poder nos amparar e nos mostrar, como nos mostrou sempre, o caminho ideal para um dia, se Deus quiser, estarmos juntos na Canastra Mexicana. Graças por isso. Muito obrigada, Paulo, pela tua partilha. Obrigada a todos pelas vossas partilhas. Foi muito bom, muito enriquecedor. Agora convido-vos a todos a ouvirmos um hino, antes de ouvirmos o nosso querido pastor Paulo Matos. Rita, eu gostava de me manifestar também. Desculpa. Desculpa, Benjamin, é que estavas com a câmera desligada. Sim, estou com a câmera desligada. Peço perdão a todos. Eu até mandei uma mensagem à Estrela, disse à Estrela, eu quero falar. Por favor. Eu estou com a câmera desligada porque eu estou a almoçar e tal, então estou a gerir muita coisa, até outra live que vai acontecer dentro de algumas horas. Então estou cá numa corrida muito grande, peço desculpas por isto. Tem problema. Eu me estou a manifestar porque, pronto, para vocês todos, principalmente para o pastor Matos, para não achar que eu não estou ali, mas estou ausente, porque, pronto, através da Estrela eu tive que mediar esse convite, fiz o convite ao pastor Matos, e o pastor Matos é um pastor sênior, muito bom, de muita boa confiança. Nós já tivemos algumas lives, razão pela qual que eu tive de dar a sugestão, e eu tenho certeza que nos vamos enriquecer muito bem com o pastor Matos. Dizer que eu gostava de partilhar algumas coisas com vocês. Realmente estamos a viver numa situação tétrica, bastante complicada. Estamos a ouvir-te um pouco mal. Julgo que o som... Agora está perfeito. Melhorou? Muito melhor. Porque alguém está ligado. Ok. Eu disse, nós estamos a viver numa situação tétrica. Uma situação tétrica, uma situação lúgubre, porque tem muita gente a chorar. Tem muita gente sem forças para caminhar. Então, enquanto algumas pessoas conseguem ter alguma esperança, outras pessoas já estão a se desesperançar, porque elas não veem no futuro algo que lhes possa dar segurança. Eu acabei de receber ontem, através da diretora da nossa igreja de Moema, da ASA, o pedido de uma família. Essa família é um rapaz africano, não sei de que país é um rapaz africano que cá veio, já cá está a trabalhar faz um tempo, mas teve o infortúnio da morte. Ele teve de mandar, ele estava cá a trabalhar, depois mandou vir a esposa que estava acometida por problemas de rins lá na África. Então a esposa veio para cá, e como aqui nós temos o programa de saúde do SUS, que as pessoas que não têm condições de enfrentar os hospitais, as clínicas têm de ir ao SUS, e nós temos assim, o SUS vocês já sabem o que é algo público, é geral, é muito moroso e tal. Então, nessa morosidade, em um mês a senhora faleceu, a esposa dele faleceu e deixou 3 filhos. Só que quando a esposa morre, ele perde o emprego. Ele é estrangeiro, vem da África, é estrangeiro, perde a mulher e ainda no mesmo mês ele é desempregado. Portanto, está com 3 crianças para cuidar e nós não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Eu peço que vocês orem por ele e dizer que realmente está a razoar esta pandemia cá no Brasil. Então é um sinal, eu tenho certeza daquilo que o Paulo disse, que talvez ache, eu tenho certeza que é Deus, que está nos a dar sinais de que devemos volver-se a Ele, devemos nos voltar a Ele,
andar nas veredas verdadeiras, porque Ele está vindo e Ele vem para reinar. Entretanto, temos que abandonar as nossas práticas pecaminosas para que Ele nos cure, para que Ele nos sare. Portanto, estamos a ser cirandados por Ele. Então, todos vocês se compenetrem por esta situação que muita gente está a chorar, embora não estejamos a chorar, mas tem muita gente a chorar. Então, que oremos, que clamemos a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós. Muito Amém. Obrigado. Portanto, é um prazer estar a ouvir agora o pastor Matos. Obrigado, Rita. Peço desculpa em interrompê-la, mas já me estavas a esquecer de mim, porque tem ali outro Benjamin, que é meu xará. É E verdade. realmente, pronto, é um prazer. Grande abraço, então. Muito obrigada, Obrigado. Benjamin Mateus. É sempre uma Ok, alegria tá ouvir-te. Obrigada. Tá E bem, tá bem. não querendo me esquecer de mais ninguém, já agora vou aproveitar a perguntar se o nosso querido Moisés quer também fazer alguma partilha. Assim, não, eu entrei agora por causa, boa noite. Boa noite. É só de ouvintes, acabei de entrar. Desculpa. Entra-se Muito agora. bem. Muito bem, nosso querido Moisés. Estamos a falar Não sobre sei a o forma como a teor exatamente da conversa, mas ela acha que está a ser, obrigada, a forma como estamos a interpretar a pandemia e a forma como podemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Se quiser fazer uma partilha muito, muito rápida antes de iniciarmos, antes de ouvirmos a pregação do nosso querido pastor Paulo Matos. Não, podemos passar à frente. Perfeito. Vamos então ouvir agora sim, para deliciar os nossos corações. E de seguida ouviremos o pastor. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio, jamais me deixou só. Muito obrigada, Estrela. Não, parece-me que o hino não conseguimos ouvir totalmente. passamos para o pastor. Tudo bem, perfeito. Antes de ouvirmos o pastor, peço desculpa, agora reparei que o meu vídeo estava ligado, estava desligado. Antes de passarmos para o pastor, eu estava aqui a fazer uma pesquisa muito breve, e tal como disse o Benjamin Mateus, é um pastor sénior no Brasil, tem bastantes vídeos no YouTube, bastantes vídeos que falam-nos sobre realidades que precisamos ouvir, por isso eu tenho a certeza que vai ser uma pregação maravilhosa. O tema que o pastor nos trará hoje será o nosso grande Pai amoroso, e acredito que abordará também um pouco aqui esta situação pandémica e como nós, como cristãos, podemos também nos confiar em Deus. Vamos ouvir, eu vou deixar aqui o pastor falar e com certeza vai ser uma grande bênção nesta nossa tarde. Pastor Paulo Matos. Vocês estão me ouvindo? Muito bem, pastor. Muito bem. Sim, pastor. Oi. Obrigado, Estela, Retinha, Paulinho, Didizinho e Holandinha, Benjaminzinho, todos vocês são queridos do meu coração. Eu hoje pela manhã estive de corpo presente na minha igreja, eu fui fazer a lição. Fiquei tão feliz que alguém aí mencionou que foi à igreja e abraçou os irmãos. Se bem que o pastor me chamou a atenção. Pastor Paulo, o senhor não pode abraçar. Que se dane, eu vou abraçar. Estou com saudade dos meus irmãos. Faz muito tempo que eu não ia. Você sabe que o sul-americano gosta de abraçar, né? Gosta de tocar. Ele é sinestésico. E hoje também, depois da lição lá, eu vim para cá e participei da lição da Escola Sabatina na igreja de Washington, já por volta de meio-dia. E falei para Boston, Califórnia, e já hoje pela manhã tivemos uma experiência grande com os irmãos.
Eu falo Boston, Massachusetts, porque mais jovem eu viajava muito. Eu fui para Boston para quase todas as igrejas lá e encontrei muitos irmãos da África, Cabo Verde. E eu gosto muito de falar na linguagem de vocês, no sotaque de vocês. Se tivesse em inglês, eu não saberia falar, mas como português eu sei falar, eu gosto. Esta língua é gostosa de ouvir, a Ritinha falando e os irmãos falando, eu fico muito feliz. Aí tem um irmão nosso que está na Bahia. Eu gosto muito da Bahia, tem muitas praias, um povo alegre, e eu já preguei muito na Bahia, muito, muito, muito. Eles convidam constantemente para estar lá. Então, e hoje eu estou com vocês agora à tarde, feliz, muito feliz, porque Deus me deu a oportunidade de voltar à África, a Portugal eu nunca fui, recebi convite, mas não deu. Para a Inglaterra ainda não fui. A rainha terá o prazer de me conhecer um dia. Vou convidá-la para ser princesa nos céus. Então, assim, eu estive em Zimbábue, Botswana, já estive em Botsuana e África do Sul. Quase fui a Angola. Mas estava uma confusão, uma guerra muito grande lá, e eu não pude seguir adiante, então eu voltei para o Brasil. Deixei mais ou menos umas 15 a 20 pessoas batizadas no trabalho que eu fiz lá na África do Sul. Gostaria de voltar um dia para a África do Sul. Eu, quando me formei, eu dei o meu nome para a minha associação, que eu gostaria de ser missionário na África. E eles, então, anotaram o meu nome e o da minha esposa. E um dia, passado alguns anos, eles me chamaram. Falei, opa, carta da Conferência Geral. Eu vou para a África. Eu estava todo empolgado, ver esse povo maravilhoso aí. Aí a carta dizia o seguinte, Pastor Paulo, nós levamos em consideração o seu pedido, só que agora o senhor está num outro cargo, o senhor é um departamental, vai trabalhar num estado aí no Brasil, e nós resolvemos não mexer com o senhor. Nós vamos chamar outro pastor para vir para a África. Portanto, muito obrigado pela sua disposição, mas o senhor não vai poder ir para a África. Eu fiquei muito triste, abatido. Meu Deus, eu estava na vez, era a minha vez. Por que o senhor não quer que eu vá para a África? Aí aconteceu uma coisa muito esquisita que vocês devem se lembrar, irmão Didi, irmã Yolanda e outros aí. O que aconteceu? O pastor que foi no meu lugar, ele foi preso ao chegar na África do Sul. Naquela noite que ele desceu no aeroporto, ele saiu com o médico e uma enfermeira que foram levados para a missão, e os terroristas pegaram ele, a esposa e um filhinho de 1 ano. E ele foi levado para a selva. Ele ficou, esse pastor, 6 meses preso na floresta, na mão dos terroristas. E aqui no Brasil, eu falei, ai, meu Deus, agora eu entendi. Eu sou o filhinho de papai. O senhor não queria que eu passasse por isso. Com uma filhinha de 1 ano, e ele passou por tudo isso. Pastor Ronaldo Oliveira esteve na África e sofreu muito aí. 6 meses, ficou na floresta sem nenhum recurso e não sabia que ele ia viver ou morrer. Teve muita dificuldade com seu filho, com a sua esposa e consigo mesmo. Mas depois ele voltou para o Brasil, 6 meses depois, e eu agradeci a ele, olha, obrigado, porque eu era a bola da vez, e aí você pagou um preço que era meu. Mas Deus sabe o que faz, não é verdade? Então, estou muito feliz que depois eu fui para a África, conheci esses países, fiz um trabalho que Deus me abençoou muito e batizei muitas pessoas. Então, hoje eu quero voltar à África, se eu tiver oportunidade um dia. Bom, eu gostaria de falar hoje sobre uma história que vocês estão cientes. Vocês estão esperando que eu fale sobre o amor maravilhoso de Deus. É sobre isso que eu queria falar. Vejam só, quando um dia, lá em cima nos céus, aquele lugar maravilhoso, aquele espaço lindo, fantástico, um anjo, filho de Deus, eleito, preferido, guardador dos oráculos dos céus, se rebela contra Deus. Ora, Deus sabia.
Deus sabe que o ser que tem livre-arbítrio, ele pode errar. Geralmente, ele erra. O livre-arbítrio é uma arma contra nós. É a nosso favor, mas também é muito contra nós. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós seríamos robôs. E Deus não poderia interagir com o robô. Ele interage com seres humanos. E veja o que aconteceu. Esse anjo não pôde ficar no céu. Ele desdenhou, se separou do grande amor do Pai, do grande amor das hostes celestes. Ele queria ser como Deus, ou talvez maior. Não havia mais espaço para ele no céu. Então, os portões dos céus foram abertos e ele foi atirado para longe. Ok? E os anjos ficaram pasmos. Meu Deus, eles não vão poder mais conviver conosco. Ele levou 1/3 dos céus. Vocês sabem o que é isso? Que vácuo, que buraco ficou nos céus, tão grande, de 1/3. Bilhões de anjos foram embora. E os anjos gostavam muito de conviver entre eles. Eu fui na igreja hoje abraçar meus irmãos. Eu estava sentindo falta de encontrar com eles, abraçar você, tal. Imagine os anjos que viveram eternidade juntos. Imagine o buraco que isso aconteceu na alma dos anjos, no coração de Deus. E quando ele fecha as portas dos céus, que ele foi expulso, ele era tipo o inaugurador de um movimento chamado Sem Terra. São pessoas que brigam com o governo para ganhar um pedaço de terra para viver. Então, é chamado MST aqui no Brasil, Movimento dos Sem Terra. Lúcifer passou a ser o precursor do movimento Sem Terra. Ele agora tinha que procurar um outro lugar. Infelizmente, ele achou. E, para o nosso azar, ele achou um lugar aqui pertinho da gente. Ele não saiu mais. Ele esperava encontrar em algum lugar do universo um outro local, um outro Adão, uma outra Eva. Mas não, foi bater exatamente na nossa galáxia. E aqui fincou lugar e vocês sabem como foi. Então, vocês observem que naquele momento de tristeza, que o portão do céu fechou, que ele saiu, vocês imaginem a convulsão que houve. Os anjos olhavam um para o outro e diziam, e agora? Nós estamos convivendo com Lúcifer há bilhões de anos. Ele era o cobridor do trono de Deus e ele não está mais aqui. Que dor, que sofrimento. Aí alguém perguntou assim, Senhor, um anjo, que eu não me lembro o nome dele lá, ele chegou para Deus e disse, Senhor, o que será de Lúcifer agora, sem o céu? E Deus disse, não vai ser bom. Ele vai cultivar um caráter contrário ao nosso. E ele vai... Para onde ele vai, Senhor? Um outro anjo perguntou. E ele disse, ele vai encontrar um planeta onde ele vai encontrar guarita. E o outro anjo, o terceiro anjo, perguntou, e o que vai acontecer nesse planeta? Que ele se instalar. Aí Deus pôs a mão na testa e falou, vocês não têm nem ideia do que vai acontecer lá. Mas e essas pessoas que vão nascer lá? Ele falou, vocês não têm ideia. Eles vão sofrer do momento que nasce ao momento da morte, porque eles vão passar a morrer. O que é morte? Pergunta um outro anjo. Morte é quando cessa a vida. Eles vão para as trevas e nunca mais vem a luz do sol ou a minha luz, a minha companhia. E os anjos não entendiam nada disso e foi terrível. Então, o anjo Gabriel se apresenta e diz assim, Senhor, eu posso dizer para os anjos o que vai acontecer no planeta que Lúcifer vai morar? Deus falou, fique à vontade, Gabriel. Aí Gabriel começa a contar a história da humanidade. Os irmãos brigando, os irmãos se matando, família, os anjos não entendiam isso, mas como? Como um irmão mata o outro? Os filhos serão desobedientes aos pais. Haverá um caos entre tribos, entre famílias, os clãs vão se chocar. Uma família vai querer tomar conta da outra família. Famílias inteiras se formarão em grandes exércitos.
e descobrirão armas, e descobrirão o ferro, o bronze, o aço. Pior, descobrirão a pólvora. Eles vão fazer cartuchos e vão fazer armas que atirem balas. Mas como? Isso é ciência, tecnologia? Sim. Eles vão se matar uns aos outros. Mas, Senhor, mas como é viver nesse espaço de... Ele falou, pois é, vocês não podem imaginar que eles vão inventar pólvora, bomba atômica, eles vão inventar as guerras, eles vão inventar os escravos. O que é escravo, Senhor? É um povo que não tem direito a nada, só trabalha 7 dias por semana, 16 horas por dia, mas tem alimentação muito pouca. Eles vão ser escravos, trabalhar para outros ficarem descansando. E quando esse anjo Gabriel contou todas as mazelas que aconteceria na terra, os anjos ficaram desesperados, sentiram mal-estar, náuseas, e falaram, Senhor, o que vai ser desse povo? Como é que esse povo pode parar com esse sofrimento? Como é que eles vão viver lá, matando-se uns aos outros? E Deus falou das epidemias. Muitas epidemias acontecerão. Muitos serão mortos como moscas no meio da rua, distribuídos. Os hospitais ficarão lotados. Meu Deus, foi uma tragédia. E então, alguém perguntou, mas o que será deles? Eles não vão ter esperança? Ninguém vai os ajudar? Senhor, eu posso ir. O outro anjo disse, eu também. Eu vou lá na terra ajudá-los. Não vamos permitir que isto aconteça. E Deus disse, infelizmente, vocês não poderão ajudá-los, porque vocês são anjo, e um anjo se tornou num maligno, e ele vai escravizar e desenvolver a sua cultura. Lendo aqui os meus livros de história das civilizações, como um pastor, eu descobri que em 6.000 anos de história no planeta Terra, apenas tivemos 100 anos de paz. 6.000 anos. Somente 100 a 120 anos de paz. Então, vocês imaginem que caldeirão é o planeta Terra. Tribos que nasceram juntas, irmãos como árabes e judeus, e já estão há 2.000 anos combatendo mais, tempo de Abraão. Então, senhores, imaginem o que nascer aqui nos dá duas certezas, nascer no planeta Terra. A primeira é que nós vamos morrer um dia. A segunda é que vamos sofrer todos os dias. Veja que coisa triste. E então, quando os anjos estavam desesperados, sabendo da história do planeta Terra, e alguém pergunta, Senhor, não é possível fazer nada para salvar este povo? Jesus, o príncipe, se apresenta, pede silêncio e diz, eu gostaria de falar, Pai. E o Pai disse, silêncio, todos os anjos. Gabriel falou, olha, silêncio que o príncipe vai falar. E aí Jesus diz, Pai, eu queria te pedir um favor. E o pai diz, pois não, filho, o que você quiser eu faço. E aí o príncipe diz, pai, eu quero um corpo. Gabriel perguntou, como? Jesus repetiu, eu quero um corpo. Como assim? Você tem um corpo? Ele falou, é espiritual. Eu quero um corpo igual aos corpos que vão viver na terra. Ah, Senhor, eles são menores do que nós. Veja o que eles vão sofrer. Nós estamos vendo aqui que a terra vai ser um inferno, que eles vão sofrer dia e noite com enfermidades, doenças, bombas, pessoas mutiladas. Eles vão sofrer muito. E o Senhor está pedindo um corpo para quê? Aí Jesus disse, eu vou na terra. Como assim? O Senhor vai como Deus? Não, eu vou como ser humano. Que coisa! Que coisa, que despreendimento, viver no paraíso, na glória eterna no passado, e a glória eterna do futuro, que é a eternidade. O Senhor abre mão disso. Ah, os anjos disseram, o Senhor é louco. O Senhor vai... Como é que o Senhor vai nascer lá? Vai nascer lá num corpo grande, forte, que nem um super-homem? Ele falou, não, eu vou nascer de uma mulher. Com a semente de Deus, eu vou nascer com uma mulher no pior momento da face humana, da face da terra. Os anjos ficaram absurdados. Mas não é possível. O Senhor quer sair daqui, dessa mordomia, para viver nesse lugar onde Lúcifer é o príncipe, onde
milhões e milhões de anjos estarão lá atormentando a vida deles? Ele falou exatamente isso. Mas se o senhor nascer como uma criança, os reis, os imperadores vão tentar matá-lo. Os grandes e poderosos vão tentar eximir o senhor, eliminar a sua influência. Ele falou, eu vou arriscar. Olha que coisa linda. Deus decide na eternidade lá atrás que viria à Terra como humano, como uma criança, não filho do imperador, não filho dos imperadores egípcios, nem assírios, nem de Babilônia, do grande império, nem da Média da Pérsia, nem de Roma, nem filho de Alexandre. Ele viria como uma criança desconhecida e moraria nos piores bairros de Jerusalém, ou seja, do norte de Jerusalém. Ele nasceria em Belém, iria até o Egito, 2.000 crianças morreriam por causa dele, e ele seria criado em Nazaré, lá na Galileia, lá na parte norte de Jerusalém. Nem em Jerusalém ele estaria. Ele não iria sofrer as influências de Jerusalém, dos grandes sábios e professores que tinham naquela época, Hilel e Shammai. Ele viveria como uma criança na periferia, num bairro pobre, com o pai e a mãe trabalhadores. Você veja que coisa incrível. Será que a gente não consegue ver o amor de Deus nisso? Que coisa impressionante. Com o pecado, vira a página, outro capítulo. Com o pecado do nosso pai Adão e a nossa mãe Eva, nós ficamos numa situação muito difícil. A partir daquele instante que Eva é seduzida e enganada, ela sentiu um torpor no momento em que ela come do fruto, como se ela estivesse narcotizada. Preste atenção no texto. Ela pega isso por conselho de Lúcifer, disfarçado, diz, agora leva para teu marido. Ele vai ser igual a você, ou seja, vocês serão iguais a Deus. Ela sai correndo, procurando e chamando pelo marido. E ela então pega o fruto, diz, Adão, Adão, ele pergunta, onde você esteve, minha amada? Eu estive dando uma volta no jardim e fui passear no shopping. E encontrei uma pessoa lá. Pessoa? Quem que você encontrou, esposa? Encontrei uma serpente falando. Adão fez isso. Meu Deus. Não me diga que você conversou com a serpente, porque só tem 2 pessoas aqui. Eu e você. Ninguém pode falar. A cabra, o jumento, o grilo, o sapo, o elefante, não pode falar com a gente. Eles são limitados. Ela falou, mas eu falei com a serpente. Eva, você tomou do fruto que ele deu? Tomei, está aqui, ó. Eu comi, não aconteceu nada. Eu só senti uma coisa assim, que eu fiquei meio obnubilada. Eu senti assim, fiquei meio narcotizada. Toma, Adão, prova. Nós seremos igual ao Pai. Adão pega o fruto relutante e diz, querida, você vai morrer. Não, eu não morri. Eu estou vivinha. Ele diz, querida, você vai morrer. E por amor, exclusivo amor, o meu avô, o seu avô, pega o fruto da mão da nossa avó Eva e diz assim, eu amo tanto você. Eu não conseguiria viver mais um dia sem você. E eu sei que você vai morrer. Então, eu não quero viver sem você, porque o meu amor é muito grande por ti. Eu pedi você a Deus, e Deus me deu. Então, querida, ele fechou os olhos, suicidou. Foi o primeiro suicídio na face da Terra. Veja que obra que Lúcifer arrumou. Que alegria quando ele conseguiu ver que o casal estava derrotado. E não estava derrotado por uma batalha. Estava derrotado para sempre. E ele chamou os anjos maus e disse, vamos comemorar. A terra agora é nossa. Os anjos ficaram passados. Senhor, não dava para impedir livre-arbítrio. Eu dei para o casal o livre-arbítrio, escolha. E dei para vocês também o livre-arbítrio. Porque quando eu fiz o homem, eu disse, façamos o homem, o quê?
segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Portanto, o ser humano tem os mesmos direitos que Deus. Viver eternamente em paz. Ou, se escolher o mal, morrerão para sempre. Alguns eternos, outros serão ressuscitáveis. Veja a situação. Eu andei procurando em muitas bibliotecas, andei procurando em muitos livros de teologia, uma pergunta que dizer assim, por que o Adão morreu para sempre? Se nós virmos o que a revelação nos contou daquele dia no Éden, Adão foi narcotizado como se tivesse fumado um charuto de maconha, como se tivesse tomado um copo de cocaína. Adão foi narcotizado pelo pecado, pela desobediência. Ele comeu, e ele sentiu uma transformação da planta do pé até o fio do cabelo. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. E eu tenho procurado e pesquisado dos melhores pastores, os melhores teólogos da humanidade, procurando saber deles o que aconteceu com Adão. Em todos os livros, em todos os compêndios que eu tenho procurado, que eu tenho pesquisado uma resposta, eles dizem, Adão pecou e passou para toda a humanidade. Eu pergunto, como é que uma folha cai e nunca caiu de um pé de árvore? Por que uma folha cai hoje? Por que um fruto fica maduro e cai? Nunca havia caído um fruto. Como é que uma rosa começa a nascer espinhos depois daquele momento? O que tem a ver a botânica, a ferocidade de um leão contra uma ovelha, de um lobo e um urso contra um outro animal menor? O que tem a ver Adão ter comido o fruto e a botânica, o reino animal, se transformar em cardos, espinhos e venenos? Como surgiram as bactérias? Vocês percebam? O pecado do Adão foi tão profundo e grandioso que deturpou a natureza. Folhas começaram a cair, frutos começaram a apodrecer no chão, e aí surgem as bactérias para consumir a vida botânica, a vida animal. A ira dos animais partem um para cima do outro, e Adão fica estupefato. Meu Deus, eu estou no paraíso, mas os animais se davam bem. Os animais, um cordeiro deitava junto com um leão, com um tigre, e agora não pode mais. E então Deus diz, Adão, para fora do paraíso você não pode ficar mais aqui. A árvore da ciência do bem e do mal ficou aqui na terra por algum tempo. Depois, os anjos resolveram levar. E Adão saiu do paraíso e ele ficava rondando o paraíso e ele queria entrar de novo. E toda vez que ele estava com saudade das árvores, das plantas odoríferas, dos pássaros coloridos, dos matizes das flores, todas as vezes que ele ia naquela vegetação maravilhosa, um anjo chegava perto dele e dizia, Adão, você não pode entrar. Mas como você não pode entrar? O paraíso você não pode usar mais. Você terá que viver naquele lado ali. Mais tarde, depois dos dilúvios, surgem os desertos. Secura, morte. Surgem as grandes, altaneiras montanhas, os profundos e lúgubres vales. A terra se transforma. E Adão agora vai ter que viver fora daquele lugar. Ele parava, sentava, eu fico imaginando o meu pai, o seu pai Adão, chorando. O que foi? Eva perguntava. O que foi, querido? Ele falou, eu estou com muita saudade do paraíso. Eu estou com muita saudade do pai. Ele sempre conversava com a gente, toda tarde ele vinha, conversava conosco,
Ele queria saber o que eu fiz. Eu me tornei um taxonomista. Eu dava nome para cada animal, para o macaquinho, para a tartaruga, e eu contava tudo isso para ele. Ele ficava feliz. Isso, filho, continue, vá ser em frente, um cientista. Vá nomeando as plantas, as árvores, as sequoias. Você tem muito trabalho, filho, pela frente. Eu sinto saudade, Eva. Eu sinto muita saudade. Eu não tenho mais acesso ao Pai e ao paraíso. Eva chorava. Depois de 930 anos, Adão adoece e morre. Foram fazer a sepultura dele. Enorme sepultura. 3 metros e pouco, imagina. E ali colocaram ele na terra. E a família lembrou-se. Do pó saíste, ao pó tornarás. E tudo isso Deus acompanhando. E tudo isso o príncipe nos céus, ativo com o telescópio, olhando para o planeta Terra, na galáxia, e olhava e dizia assim, não vejo a hora de ir. Os anjos achavam isso uma loucura. Você está ansioso para ir nesse lugar? Perguntava ao príncipe. Você está ansioso para ir na Terra? Olha a maldição! Escravos, escravidão, sofrimento, gente morrendo de fome, apanhando nas costas laceradas, crianças morrendo. E Cristo dizia assim, estou ansioso, não vejo a hora de ir à terra. Era uma loucura, mas isso era o que estava no coração de Deus e do príncipe. Eu quero ir à terra para ter os meus queridos comigo para sempre. Esse é o grande amor do Pai. Vejam vocês. Jesus teve alguns contatos na terra nesse interregno depois da morte de Adão. Houve a Torre de Babel, e dali, da Torre de Babel em diante, as guerras começaram. Porque a língua as línguas que eram faladas, ou a língua que era falada para todos os continentes, já fora dividida. Então não se entendia mais. Quem falava uma língua ia para um canto, quem falava outra ia para o outro, quem falava outro. Então, eles se dividiram em núcleos familiares, em clãs de línguas, e se distanciaram. Uma língua queria invadir a outra. Um povo queria invadir as terras do outro, porque está plantando milho, está plantando trigo, e nós estamos com carência aqui. Nós vamos tomar. Eles são mais fracos do que nós. E então surge daí, da Torre de Babel, os primeiros exércitos profissionais. O homem não veio de um macaco coisa nenhuma. O macaco, ele não virou ser humano, por mais que essa teoria evolucionista tenha mostrado. Se você pesquisar um pouco da história, vocês verão coisas incríveis que a humanidade fez, que o macaco não teria condição de fazer. Vocês vejam que Adão tinha um cérebro, o nosso cérebro hoje deve ter 90 a 100 milhões de células nervosas. O de Adão, pelo tamanho da calota craniana dele, Adão devia de ter 400, 500 milhões de neurônios. Ou seja, sabia muito. Um dos homens mais inteligentes da Terra foi Tesla, um polonês. Outro mais inteligente da Terra foi Einstein. Não chegava a 250, o coeficiente de inteligência, com 100 milhões de neurônios. Você imagina um homem com 500 milhões de neurônios. Você imagine Lúcifer, com 1 trilhão de neurônios. A esperteza, a sagacidade, a inteligência, o tirocínio de Lúcifer. Quem pode lutar contra Lúcifer? Quem pode lutar contra esses anjos? São superiores a nós em muito. Então, nós somos fraquinhos. E por sermos fraquinhos, por sermos diminutos perante Lúcifer, Jesus falou, eu vou à terra. Que decisão, meus amigos. Que decisão. Os anjos diziam, você não vai durar 1 ano. Ele falou, eu sei, mas eu vou arriscar. Eu vou arriscar. A minha vida, o meu reinado, a minha eternidade, eu vou trocar para salvar os seres humanos. Amém, irmãos? Eu vou trocar tudo que eu tenho para salvar. O Paulo, o Didi, a Yolanda, o Willy, a Rita, a Estela. Eu vou trocar todos os privilégios para ir salvá-los no planeta Terra. Senhor, aquilo é trevas, aquilo são lamas. Eu irei lá.
O senhor vai se sujar. Não tem importância, eu sujei quando eu fiz o homem, eu meti a mão no barro. Eu já sujei a minha mão. Não custa sujar o meu corpo para salvar a humanidade. Que coisa linda. Isso me toca profundamente no coração. O amor de Deus por mim. Tá bom. Estudando para tentar descobrir por que eu não sou bom, não sou melhor do que ninguém. Eu, estudando a Bíblia um dia desses aqui, eu li o Salmo 51. É conhecido de todos, não é? Tem textos ali. Se você puder me acompanhar, você leia o verso 5 do Salmo 51, ou anota aí para depois você pesquisar. Olha o que eu achei, uma descoberta sensacional que me matou certa curiosidade com relação ao pecado de Adão e a botânica e os animais. Olha só. Eu nasci na iniquidade. Essa é a minha versão. Deve ter outras versões por aí. Davi, um grande amigo de Deus, diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O que isso tem a ver comigo e com você? Tudo. O que isso tem a ver com Adão? O que isso tem a ver com Eva? O que isso tem a ver com Lúcifer e o grande engano que ele armou? Em pecado eu nasci. E aqui diz: a minha mãe me concebeu em pecado. No dia que eu li esse texto, eu liguei para minha mãe, que mora no Rio de Janeiro. Eu estou morando em São Paulo, com a minha família. Eu liguei para minha mãe, ela tem 95, 96 anos. E eu perguntei: mãe, você estava bêbada? Você estava drogada no dia em que eu nasci? Você estava numa balada? Ela falou: não, filho, eu nunca fui disso. Eu falei: mas a Bíblia diz que você me gerou em pecado. Você é culpa do que eu sou, mãe? Se você não tivesse me gerado em pecado, eu não seria um pecador. Mas eu luto, mãe, apesar de ser um pastor, eu luto tanto para ser um homem bom, melhor, mas eu não sou. Eu não consigo, mãe, ser melhor, porque você me deu um gene seu. O papai me deu um gene dele, um gene do pecado, mãe, e eu não consigo sair. Aí ela parou e pensou. Ela não sabe muito ler nem escrever, tem muita dificuldade. E a minha mãe, com 95 anos, disse: eu te gerei em pecado, mas eu levei Jesus Cristo como teu Salvador para você. Amém, igreja? Amém. 95 anos. Amém. Eu te gerei em pecado, mas te dei também a solução. Eu te dei o Salvador. Foi ela que me chamou para o Evangelho. Ela que me convidou para ir à igreja. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Ela teve a sabedoria, a iluminação divina naquele dia para me consolar. Aí eu comecei lendo aqui: purifica-me, Senhor, como isopo. Mas porque eu não... Esse isopo, se vendesse em farmácia, me purifica com isopo, eu ficarei limpo, lava-me e eu ficarei mais alvo que a neve. Eu estou tentando isso, eu passo neve, eu não consigo, eu sou como um leopardo, eu não consigo ficar livre das minhas manchas. Não é mancha na pele, é mancha na alma. A minha mente está voltada para pecado. Eu abandonei muitas coisas nos últimos 50 anos que eu entrei para a igreja, me batizei com 20, lá no Rio de Janeiro. E hoje eu tenho 71 anos e eu não estou melhor. Um dia eu estava numa igreja aqui em São Paulo. Eu fui pastor no interior por alguns anos. E encontrei uma mãe que tinha uma filha mais ou menos de 40 centímetros. A filha, seria normal se fosse um bebê, a filha de 40 centímetros, ela tinha 32 anos. Alguma coisa errada tinha acontecido. Uma filha de 32 anos não era anã, porque ela não mexia as pernas e nem os braços. O rosto dela era desfigurado. Não era bonito, agradável olhar para o rosto daquela criança defeituosa. E eu fui na casa desta senhora. Fui orar com ela, fui saber da sua vida, das suas lutas. E ela passava 24 horas desses últimos 32 anos cuidando do bebê enfermo. Dava comida, trocava, lavava.
E, em troca, ela recebia, quando ela ia acariciar a filhinha gemia e dava beliscões. Se deixasse, mordia ela, arrancava pedaços. Aquilo, para mim, foi uma incógnita. Como é que uma filha pode tratar uma mãe tão generosa desta forma? Como é que uma pessoa pode tratar a mãe com beliscões, com gemidos, quando a mãe trata 24 horas? Depois que a mãe teve esse filho, esta filha, ela nunca mais saiu de casa, porque não tinha como carregar. Levava a filha para a igreja, para cá e para lá, mas ela não tinha orgulho. Porque a outra filha mais velha era a coisa mais linda do mundo. Ela é uma menina loira, de olhos claros, bonita, sorridente, alegre, contente, simpaticíssima. E eu vi as duas, uma no bercinho e a outra andando pela casa. Eu dizia, meu Deus, que infelicidade. Pelo menos a mãe teve uma outra filha que lhe trazia muita alegria e não lhe trazia vergonha. Sabe, irmãos, isso me fez parar para pensar e refletir. Eu quero transmitir isso para vocês. Naquele dia, eu me senti como um filho de 40 centímetros, feio, malcriado, arrogante, que beliscava a Deus todas as vezes que eu pecava. Ali o Espírito me revelou que eu era como aquela criança que não cresceu, que não desenvolveu. Aí eu falei, pai, obrigado por isso aqui. Eu não falei para ninguém, estou falando para vocês agora. Obrigado que eu consegui descobrir que tipo de filho eu sou. Aí eu me lembrei, aí mais tarde eu fui fazer o enterro dessa criança. Um caixãozinho pequenininho, branco, todo forrado de branco. Uma pessoa só podia carregar. E eu fui para o cemitério ao lado daquela mãe, sentindo a dor no coração. E dizendo, Senhor, eu também vou morrer. Um filho ingrato um dia vai morrer. Porque eu não soube considerar o seu amor. Eu não soube considerar o esforço que o Senhor fez para eu ser uma nova criatura, para eu ser uma nova pessoa, uma pessoa melhor. Mas, pai, aí eu li em Romanos, no capítulo 7, no verso 14. Porque, Senhor, bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é de Deus. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então eu descobri que quando Adão pecou, ele se tornou escravo. E quando ele transmitiu, coabitando com a sua esposa, ele fez um filho pecador, escravo do pecado. E fez um outro filho pecador, escravo também do pecado. Aí eu descobri que todos os homens que vêm à luz deste mundo nascem escravos. Eu não sou escravo de ninguém, de nenhum país, de nenhum imperador. Eu sou escravo do pecado. Aí então eu fico pensando, Senhor, o que eu fiz? Eu não estava no céu quando o Senhor brigou com Lúcifer. Eu não tenho culpa do pecado dele. Eu estou sendo punido por ele? Depois eu perguntei a Deus, Senhor, eu não estava no Éden. Eu não escolhi comer o fruto. Eu não escolhi desobedecer. Senhor, por favor, eu não tenho nada a ver com Lúcifer. E eu não tenho nada a ver com Adão, a não ser a dinastia. Só que o meu DNA é de pecador. Vocês entenderam que vocês não conseguirão ser desescravizados? Vocês tentam ser bons. Vocês tentam melhorar. Vocês fazem semanas de oração. Vocês assistem as semanas, os sermões dos pastores. Vocês leem todos os dias, estudam a lição, cantam hino. Mas vocês não se livram do pecado. Nunca. Eu garanto a vocês. Vocês nunca vão se livrar do seu DNA pecaminoso. Você nasceu estragado, irmão, assim como eu. Nós nascemos defeituosos como aquela menina. E somos mal agradecidos a Deus. Aí eu pergunto,
Olha que pergunta, agora vai ser um nó em você, irmão. Irmão Didi, presta atenção. O que você tem culpa de ser assim? Paulo Elindo, Benjamin, Willy, Moisés, Estela, que culpa você tem de ser como você é, Estela? Emerson, da Bahia. Ritinha, meu amor, que culpa você tem de ser defeituosa? Afonso, pare e pensa nisso. Tentem me responder. Pai, eu não tenho culpa e meus irmãos também não têm culpa. E por que sofremos tanto? Um dia, Jesus veio, olha a teologia como é bonita. Jesus veio e falou assim, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Aí um dia, eu descobri que Deus me perdoa em Jesus Cristo. Ele diz assim, todo aquele que crer, que ouve a palavra e crer, será salvo. Será batizado. Será salvo. Ou seja, Deus quer fazer um pacto com esses defeituosos. Eu não sei quantos de vocês têm filho defeituoso, mas vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Se tiver um filho ou um parente, você trata-os com muito carinho, mais do que os outros que não são defeituosos. Por quê? Eles são necessitados. E eu descobri que eu sou necessitado. Eu preciso de carinho de Deus. Eu preciso que ele me chame de bichinho de Jacó, como ele fez com Isaías. Meu bichinho de Jacó. Olha que coisa linda. Deus me tratando como se eu fosse um bichinho de pelúcia, Emerson. Ele me pega no colo, me agrada. Ele diz, filha, só por um pouquinho. Eu queria mostrar um negócio para vocês aqui, muito interessante. Um dia eu estava estudando biologia. A minha esposa fez enfermagem, tem alguns livros de biologia, e quando o pastor em casa eu tinha parte da manhã para estudar, e eu estudava biologia. Só para entender o que aconteceu com Adão no paraíso. Como é que as folhas, os animais se tornaram violentos e as folhas passaram a cair e apodrecer. Como é que a vontade de um ser humano torna tudo ruim em volta. Então, estudando um pouquinho, eu fui em bibliotecas e comecei a pesquisar. Aí eu descobri disso que eu falei para minha mãe, né? Em pecado me gerou a minha mãe. Aí fui estudar biologia, Rita. E quando eu comecei a estudar biologia, eu descobri um homem considerado Gregory Mendel. Eu não sei se vocês estudaram aí a mesma cartilha. Gregory Mendel. Mendel é o pai da biologia moderna. Ele nasceu na Áustria em 1820. Mendel, ele é famoso, pai da biologia. E este homem entrou para o mosteiro em 1840, se eu não estou enganado. Ele entrou no mosteiro e começou a cultivar. Ele era matemático, físico, químico e fazia todas essas ciências. Ele era um gênio, Mendel, Gregory Mendel. Então, em 1856, ele era um monge, 1847, em 1822 entrou, em 1847 foi ungido monge. Em 1856 até 1865, ele, no mosteiro, na Tchecoslováquia, ele tinha atrás um jardim. E nesse jardim ele cultivava ervilhas. E ele foi fazendo experiência, cruzando uma ervilha, outra ervilha, outra ervilha. O que aconteceu? Ele criou uma teoria, a teoria genética, a teoria do DNA. Isso está nos livros de escolas. E esse homem, depois de muitos anos provar, escrever os alfarrábios dele, ele morreu. E dizem os amigos da época que ele morreu frustrado. Ele falou, nunca fui reconhecido como um estudioso. Nunca fui reconhecido pelos meus pares. Eles só me viam como um monge. Não me viam como um físico, como um químico, como um matemático. E ele morreu, foi enterrado lá no mosteiro. Em 1900, 3 cientistas foram lá na Tchecoslováquia olhar lá o mosteiro que ele viveu e abrindo aquelas caixas, aqueles baús, aquelas gavetas antigas,
pegaram toda a teoria genética de Mendel. Nossa, nós temos uma coisa na mão incrível. Aqui está geneticista, o DNA de cada ser humano. E ele escreveu ali o seguinte: você, Rita, Emerson, Afonso, Estela, Didi, você é, quando você nasceu, você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Isso é teoria de Mendel, estudando ervilhas. E ele bota mais assim: você não é só 50% do pai e 50% da mãe. Parecido fisicamente, o andar, o jeito de pensar. Você é 25% do seu avô e 25% da sua avó. Olha o quanto você contribui. E disse mais: você é 12,5% do seu bisavô e 12,5% da sua bisavó. Entendeu agora a engenharia? Você não é você. Você é fruto dos erros do seu avô, do seu bisavô, da sua avó, da sua mãe e do seu pai. Por isso que eu acusei a minha mãe. Você não é possível, você não estava em bom estado mental quando você me fez, porque eu sou um porcaria. Eu nasci aleijado. Eu enxergo bem, ouço bem, como bem, ando bem, mexo bem com as mãos, mentalmente eu estudo, mas sou um aleijado. Aleijado na moral, no caráter. Você percebe, Rita? Aí o apóstolo Paulo, em Romanos 7, deixa eu abrir aqui para vocês, porque eu acho interessante o que Paulo diz aqui, Romanos 7. Sou carnal vendido na escravidão do pecado. Então nós, Rita Gonçalves, somos escravos. Por mais que você, eu estou liberto em Cristo, conversa fiada. Você vai à igreja, você lê, você ora, você jejua, mas você continua pecando na hora que você tem oportunidade. Você não se livra da escravidão. Você está entendendo a profundidade desse tema? Olha o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 7,15. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Isso faz 2000 anos. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha a lei aí do pecado. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que eu não quero. Ele falou que eu não quero. Ele falou o que eu detesto, Emerson. Eu detesto mentir. Eu detesto adulterar. Eu detesto tratar mal as pessoas. Eu detesto desprezar as pessoas. Eu detesto gingar, mas eu não consigo. No trânsito eu sou um animal. Eu xingo, eu grito. Eu brigo com a minha esposa. Eu bato nos meus filhos. Olha aí, eu detesto. Paulo dizia, eu detesto. Olha o que é que ele diz no verso 16. Ora, se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. A lei é boa, mas eu faço tudo errado. Aí ele diz no verso 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Epa! Eu detesto o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, mas já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Qual o endereço do pecado, irmãos? Estelinha, fala para mim. Qual o endereço do pecado, Afonso? Vira agora? O endereço do pecado qual é, Emerson? É você. Ele habita em você. Plenamente. Por mais o bem, o bom que você quer ser, quer fazer, não adianta. Tudo que você faz é impossível agradar a Deus. Vou dizer mais aqui, vamos conseguir aqui Romanos 7. É um bom livro para vocês lerem aí como dever de casa. Homework. Vamos lá. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, olha aí, corpo humano, DNA, na minha carne não habita bem nenhum. Olha uma criança aleijada aí olhando para mim aqui nessa live. Hein, Willy? Olha que criança sem vergonha olhando para mim aí na live. Você não tem bem nenhum, meu amigo. Você tem repentes de bondade. Você tem repentes de querer fazer o bem. Olha só. Agora, olha assim o que ele fala. Ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não, porém, efetuá-lo. Eu posso pensar em fazer o bem.
Eu posso pensar, Hermes, não sei bom, mas a minha carne diz, não, você não consegue, você está amarrado comigo aqui. Olha a alegria de Satanás em ver você pecar. Ele fala assim, velho, você não se livra de mim, você vai à sepultura em pecado. Você se lembra de um grande amigo de Deus que trabalhou 40 anos no Egito, depois fugiu por um crime, ficou 40 anos trabalhando no deserto de Miriam, e depois de 80 anos foi chamado para conduzir o povo, para ser guia turístico? Você se lembra desse camarada? E quando ele chegou em cima do Monte Pisga, entrada de Jericó, Deus fez o que para ele? Moisés, olha lá embaixo. O que é aquilo? Eu só vi deserto nos últimos 80 anos. Pois é, aquilo é a Canaã. Vocês se lembram disso? Aquela é a terra que eu te mostrei, leite e mel. Ah, deixa eu descer que eu vou lá. Não, naninha. Você não vai descer coisa nenhuma. Senhor, eu fiz um sacrifício de fazer rapel. Levei uma cara para subir essa montanha com 120 anos, você não me deixa descer? Ele falou, não, filho, temos contas a acertar. O que aconteceu com ele ali naquele instante? Vocês sabem dizer? Morreu. Abriu uma cova, sentou, deitou, cruzou os braços no peito e Deus disse, respira fundo, Moisés. Ele respirou fundo e o que aconteceu? Morreu. O salário do pecado? Viu? Aí o DNA acabou. No momento que ele morre, o pecado desaparece. E aí ele é ressuscitado e o diabo, não, esse corpo é meu, deixa comigo, eu vou enterrar ele num lugar bacana, num cemitério bonito, vou fazer um mausoléu, todo mundo vai vir adorá-lo aqui do mundo inteiro. Ele falou, não, senhor, eu vou trazê-lo ele para morar comigo. Ele deu um duro tremendo para ser bom. Não conseguiu, por causa do DNA, mas eu vou trazê-lo para morar no céu. Vocês querem saber? Desses dias eu gosto muito de locupletar, de ficar pensando, elocubrar, desculpa. Eu gosto muito de elocubrar. Vocês percebem quantos anos teria Moisés hoje? Vamos fazer conta aí. Quantos anos tem Enoque? Quantos anos tem Elias? E aonde eles vivem hoje? Vocês já imaginaram o dia da ressurreição? Nós vamos encontrar esses cidadãos. Mas, Elias, me dê um abraço. Você subiu num carro de fogo. Que inveja que eu tinha de você. Eu queria pegar um ônibus, um avião, um satélite para vir aqui, mas eu não tive essa chance. Eu fiquei amargurando, Elias. Eu morri. O meu DNA é pecador, eu morri. Você não morreu, Elias. Enoque, você não morreu, camarada. Você está aqui todo esse tempo. Entendeu? Então, irmãos, o nosso DNA está contaminado. Eu cheguei à conclusão que o apóstolo Paulo diz, verso 21 de Romanos 7, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim. Está aí o endereço. Está aí o endereço da onde mora o mal. Quando Jesus vem e bate na porta do nosso coração, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, a minha tendência é liberar todo mundo. Todos os filhos de Adão já estão salvos. Até alguns pastores pensam assim. Mas por justiça, eu acho que Deus deveria liberar todo o homem que nasceu depois de Adão. Não tem culpa. Eles não fizeram nada para ser pecador. Eles foram gerados com defeito. Estragou toda a geração nos últimos 6.000 anos. Mas quando veio Jesus, Deus seria julgado por nós como ingratos. Pô, eu fiz uma vida de opressão, eu não fui para balada, eu não aproveitei a minha juventude, eu não fiz tanta coisa errada, mas os outros aproveitam e vão ser salvos? Não é assim que a gente podia imaginar? Esses caras viveram numa boa aí no pecado e vão para o céu junto comigo? Né? Seria injusto de Deus também. Aí o que Deus fez? Olha a matemática. Bom, eu vou mandar Jesus. Se você aceitá-lo na sua vida, você vai continuar pecador. Mas você não vai mais correr atrás do pecado. É o pecado que vai continuar correndo atrás de você. Olha só. Então, Senhor, não, você agora não peca mais por vontade.
você peca pelo DNA. Então, há uma diferença em pecar pelo DNA e há uma diferença em pecar porque eu gosto do pecado. O apóstolo Paulo diz, eu não gosto, eu não quero, mas eu faço pelo pecado. Então, existem uma dicotomia dentro de nós, a vontade e o fazer. Nós fazemos sem vontade. O do mundo faz com vontade. Então, Jesus diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Olha que coisa maravilhosa. Quando você se batiza, você diz, Senhor, eu ia morrer pelo pecado de Adão. E o Senhor me perdoou. Agora eu vou morrer pelo meu pecado. Mas como o Senhor morreu no meu lugar, no Calvário, eu estou zerado. Amém? Entendeu agora? Você não precisa mais morrer. Amém. Ele te salvou do pecado de Adão, ele não te salvou, porque você continua pecador. Mas do teu pecado, quando você nasceu, você teve escolha. O mesmo livre-arbítrio que Adão teve, o mesmo livre-arbítrio que Eva teve, você agora tem hoje. Chegar e dizer, Senhor, eu quero te servir, eu quero te seguir. Ele diz, não posso te limpar de todo, você continua defeituoso. Mas quando eu voltar, eu vou te dar o toque da imortalidade. Você não vai ficar na sepultura. Você vai morar comigo na eternidade. Amém, irmão? Que coisa maravilhosa. Amém. Esse é o amor de Deus, irmãos. Mesmo defeituoso como nós somos, Deus tem extrema consideração para cada um de nós. Ele chora, ele vê a gente errar, ele vê a gente mentir, ele vê a gente enganar. Ele fala, Deus fala para Jesus, Jesus ele está enganando o outro, ele está mentindo, ele não devolveu o troco, ele não é honesto. Aí Jesus falou assim, não, mas eu completo ele, eu sou honesto, eu devolvo o troco, eu não minto, eu não mato, eu não roubo, e eu não adultério. Então aceita esse irmãozinho como o Senhor me aceitou. Amém? Aí Deus tira o foco de você, meu irmão, e bota o foco em Jesus. Falou, não, filho, você merece. Você foi até o final, não desistiu, passou por tudo que você passou aí, 33 anos, e no final você venceu. Você chegou na cruz, suas últimas palavras, Pai, eu entrego a minha vida em tuas mãos por causa deles. Veja que coisa impressionante. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. E aí ele falou, ok, você passa para o lado de cá. Você é ovelha. Amém? Todo defeitosinho, mas é ovelha. Amém? Todo cheio de erro, cheio de mentira. Mas você é perdoado. Esse é o amor de Deus, porque sabe que você não pôde lutar contra o teu DNA. Você não pôde lutar, você não pode, você nunca vai conseguir lutar contra o seu DNA. Não pode. E como você não pode, você é uma criança. E como você é uma criança indefesa, o Pai vem em seu socorro. E diz, Estela, esse é meu filho amado. Willy, eu tenho prazer em você. E nós temos só que agradecer. Amém, irmãos? Eu termino aqui. Oremos. Senhor, nosso Deus que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por permitir com que estivéssemos aqui reunidos de vários pontos do mundo, Senhor, para aprender mais de Ti. Pai Amém. Santo, faça com que neste mundo de pecado onde estamos, possamos viver com os olhos fitos em Ti e cada dia que passa possamos estar mais em comunhão contigo. Pai Santo, faça com que esse grupo se permaneça firme até que um dia o Senhor volta. São os favores que te peço, no nome do seu amado Filho, aquele que um dia morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado por conhecer esses irmãos tão queridos, a minha alma. Nós nos identificamos com pessoas maravilhosas, se separaram do mundo para viver ao teu exemplo, a tua proteção. Guardai sobre tuas mãos e sob tuas mãos. Protegei-os aonde quer que vivam, aonde quer que se encontrem, no seu trabalho,
na sua luta do dia a dia, nas suas escolas, faculdades. Abençoai para que sejam parte da tua igreja, selecionada para o encontro contigo. Os abençoe com riqueza, prosperidade, alimento farto e paz no coração. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.